Olá, que prazer te encontrar aqui novamente. Sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos fazendo uma série de estudos expositivos, olhando versículo por versículo. Eu convido você para me acompanhar em mais um estudo bíblico. Muito bem, nós estamos aqui estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos no versículo 10, onde Paulo está enfrentando aqueles judaizantes que estavam infiltrando na igreja, querendo colocar algumas práticas, da lei agora naquela igreja que estava começando ali na região da Galácia. E eram várias pessoas infiltradas com esses ensinos. E Paulo está sendo de forma muito firme, atacando aqueles ensinos e mostrando a verdade bíblica sobre esses fatos. No versículo 10, nós vemos que Paulo, ele bate de forma firme, ele não negocia a verdade. Paulo não está anunciando o evangelho para agradar os homens, mas eles, os judaizantes ali, estavam atacando a motivação do evangelho anunciado por Paulo. Você vai ver no versículo 10, Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Como eu disse, aqueles judaizantes da época, eles não estavam apenas questionando o apostolado de Paulo, como nós já lemos e estudamos nos versículos anteriores, mas também estavam questionando as motivações de Paulo, dizendo que Paulo estava pregando o evangelho ali, aquelas boas novas naquela localidade, apenas para alcançar o favor dos homens. Então ele dizia o seguinte, que Paulo desobrigava os gentios da circuncisão apenas para agradar aquelas pessoas, para agradar os homens. Eles acusavam Paulo de ter uma mensagem que fosse atraente aos homens. Eles diziam, não, ele não está exigindo tal e tal costume, como faziam os judeus da época, para agradar as pessoas, questionando as motivações do apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, Paulo, ele não era um político, Paulo não era um embaixador. O propósito de Paulo não era agradar os homens, mas era levar a mensagem de salvação. A mensagem de salvação em Cristo Jesus, conquistada ali na obra da cruz. E é interessante observar que Paulo não se intimidou diante das acusações. Eles diziam, que Paulo estava... eles acusavam de forma muito leviana o apóstolo Paulo. E Paulo bate de forma firme, então, na sua resposta. Paulo não fazia do seu ministério uma plataforma de relações públicas. E você estudar um pouco dos ensinamentos de Paulo, você vai ver isso, Paulo era muito incisivo nas convicções dele em relação ao que o Senhor diz da sua vontade para com a igreja. Apesar de ser acusado dessa forma, Paulo, ele era um arauto. Paulo não era um bajulador. Paulo jamais transgrediu a mensagem para agradar homens. Paulo jamais vendeu a sua consciência para ter vantagens pessoal. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo fala sobre isso. Paulo era um apóstolo, não era um apóstata. E eu fico pensando como hoje nós vemos muitas pessoas negociando a verdade bíblica, não é? Negociando o que a palavra de Deus diz, em troca de aplausos, em troca de ter mais pessoas congregando, em troca de ter favor diante dos homens. E negociam a palavra, negociam a verdade bíblica, porque dizem, olha, se eu falar isso e isso pode não agradar, alguém pode sair da igreja, pode afastar, eu posso ser mal visto. Mas Paulo, ele tinha uma posição firme. Infelizmente hoje não é o que nós vemos em muitos lugares. As pessoas hoje estão negociando, e eu não estou falando de costumes, de tradições, não é? Isso nós precisamos conversar num outro momento, mas estou falando de verdades fundamentais da palavra de Deus, da salvação, doutrinas bíblicas. E Paulo não negociava isso, diferente de muitos hoje, não é? Aquilo que a palavra condena, muitos hoje aceitam para ser bem vistos, não é? Para ficarem bonitinhos aos olhos da sociedade contemporânea dos que nós estamos vivendo, não é? Enfim, Paulo, ele era muito firme nos seus propósitos, nas suas convicções. Paulo estava a serviço de Cristo, não a serviço dos homens. É interessante ver no versículo 10, a parte B, ele diz: ou eu procuro agradar homens.
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele diz que estava a serviço de Cristo, não a serviço de homens. Meus irmãos, Paulo tinha plena consciência de quem ele estava servindo. Paulo sabia que ele era servo de Cristo. Ele tinha convicção do que estava falando. E aquelas pessoas, aqueles judaizantes, acusando e questionando o ministério de Paulo. A gente precisa observar que quem é servo de Cristo não está buscando holofotes. Quem é servo de Cristo não está buscando aparecer. Quem é servo de Cristo não depende de elogios das pessoas e não desencoraja com as críticas. Quem é servo de Cristo de verdade não está atrás de sucesso, não está atrás de glórias humanas. Quem é servo de Cristo de verdade não muda a mensagem para agradar os ouvintes. Quem é servo de Cristo não tem um ministério para agradar aos homens, mas para servir a Cristo. Essa convicção firme que Paulo tinha precisa existir em cada um de nós. A nossa mensagem não é com o propósito de agradar as pessoas. A nossa mensagem não deve ser com o propósito de ficar famoso, conhecido, de ser bem visto. Nós somos chamados para proclamar a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem que o homem é pecador na sua essência. Aquilo que Deus condena, porque, meus amados irmãos, pecado é sempre pecado. Ainda que todos estejam fazendo, continua sendo pecado. Ainda que seja visto como normal, se está na palavra de Deus, se é pecado, é pecado. E a gente precisa ter uma firmeza nos nossos propósitos e convicções. Indiferente de pressões, indiferente de não ser tão bem visto, indiferente se agrada ou não agrada. Lamentavelmente, hoje, grande parte das pessoas querem um lugar, querem uma mensagem que traga tranquilidade aos seus ouvidos. As pessoas gostam e até procuram lugares onde aceitam como elas são. E nós vemos muito isso, não é? Quantas opções existem hoje? Quantas pessoas que ao ouvirem a mensagem de correção, de orientação, de instrução, ao invés de mudarem de vida, mudam de igreja. E é o que nós mais vemos. Vai procurar um lugar onde aceita como a pessoa é. A mensagem da parte de Deus, uma mensagem de arrependimento, de conversão, de transformação. Essa é a mensagem que nós temos. E é isso que Paulo está falando. Eu não estou pregando para agradar homens, eu não estou pregando para tirar vantagem, proveito próprio, não é para mim ficar famoso, ficar conhecido. Estou pregando o Evangelho de Cristo Jesus, apesar de ser acusado. E vale observar aqui, os judaizantes estavam querendo colocar mais cargas. Não é que Paulo está aqui defendendo um uso excessivo dos seus costumes, das suas tradições. Não, quem estava querendo colocar estas tradições nos ombros da igreja eram os judaizantes. E a gente vê muito isso hoje. Muitas pessoas acusando muitos outros porque não fazem isso ou aquilo, porque não guardam certos costumes e tradições. Mas na verdade nós vamos andar pelo que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia orienta, o que a Bíblia instrui para a igreja. Nós hoje somos igreja, lavados no sangue de Cristo Jesus. Nós temos as orientações para a igreja. E muitos, como os judaizantes, querem colocar outras coisas também, além do que a Bíblia diz. E olham para aqueles que estão vivendo na palavra e dizem, esse aí está pregando um evangelho barato, apenas para agradar as pessoas. E nós precisamos ter muita cautela, muita sabedoria, para olhar o que a palavra de Deus nos diz. Nem um extremo, nem outro extremo. E os extremos são sempre muito perigosos. Nós somos chamados para andar no equilíbrio, no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos verdadeiramente o que Ele quer da sua igreja. Sabe onde é que nós vemos? Na palavra de Deus. Não é nos costumes, não é na tradição, não é no que alguém pensa ou o que alguém acha. É o que a Bíblia diz. E que a nossa vida possa ser pautada dentro do princípio estabelecido por Deus para a sua igreja, a qual nós fazemos parte pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.